A robô imita expressões faciais e linguagem corporal, o que, segundo o fundador da empresa Engineered Arts, é o que faz com que ela se sinta um pouco mais humana. Em Londres, durante a Conferência Internacional de Robótica e Automação, os visitantes puderam interagir com o robô. Entre outras coisas, a Mecca disse que as pessoas precisam ficar cientes dos riscos potenciais que estão associados à inteligência artificial e à robótica. Mas que é importante lembrar que essas tecnologias também podem ter um impacto positivo se usadas com responsabilidade. Quando perguntada sobre o pior cenário em que a inteligência artificial poderia representar um perigo à humanidade, a Mecca levou alguns segundos antes de responder. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. O robô humanoide é vendido em duas versões. A com cabeça e torso custa cerca de R$500 mil. Já a versão de corpo inteiro custa em média 4 vezes mais, ou seja, algo em torno de R$2 milhões. É isso, é o futuro. Fazemos mais uma pausa e você vai ver a seguir. CGU identifica irregularidades no pagamento de auxílios para taxistas e caminhoneiros. Fique ligado que a gente volta já já. A gente tem alterações tanto da percepção, social, como uma dificuldade de ler o outro. O autismo tem tratamento, sim, e deve começar o mais cedo possível para atingir o maior benefício. É um mito que eles não são carinhosos. Às vezes as pessoas falam, não pode ser autista, ele é tão carinhoso. Eu sou Lucas Kisiuki, eu tenho 20 anos e sou artista plástico. Eu tenho autismo. CNN Sinais Vitais. Comigo, Dr. Roberto Calil. E agora, olha só, a Controladoria Geral da União apontou um possível pagamento indevido de quase R$2 bilhões em auxílio, isso para taxistas e caminhoneiros. Theo Cury tem as informações pra gente. Uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União identificou um potencial prejuízo aos cofres públicos de quase R$2 bilhões. Isso por conta do pagamento irregular indevido de 2 auxílios, o auxílio taxista e o auxílio caminhoneiro, ambos pagos pelo governo de Jair Bolsonaro entre julho e dezembro de 2022. O contexto era de aumento do preço dos combustíveis por conta de uma variação externa do preço do petróleo e também às vésperas, aquele período era o início da campanha eleitoral de 2022, quando Jair Bolsonaro buscava a reeleição. De acordo com a Controladoria Geral da União, quase R$1 bilhão e 300 milhões de potencial prejuízo por conta do pagamento do auxílio taxista a 246 mil pessoas. A maior parte dessas ocorrências, de acordo com a CGU, se refere à validade da Carteira Nacional de Habilitação e à condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social, que eram requisitos básicos que deveriam ser cumpridos pelos taxistas para que eles pudessem receber esse auxílio do governo de Jair Bolsonaro. Com relação ao auxílio caminhoneiro, de acordo com a CGU, um prejuízo potencial de quase R$582 milhões que foram pagos irregularmente a 110 mil caminhoneiros. Isso representa 25% do total pago pelo governo de Jair Bolsonaro. Entre julho de 2022 e dezembro de 2022, assim como do auxílio taxista, eram 6 parcelas de R$1.000. Qual que foi o maior problema constatado pela CGU nessa auditoria realizada? Beneficiários que não estavam devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, estavam com o CPF irregular, sem atividade perante a Receita Federal, e o mais curioso que foi constatado por essa auditoria, beneficiários com indicativo de óbito em bases de dados governamentais, ou seja, pessoas que, de acordo com as bases do governo, estavam mortas, estavam recebendo essas parcelas do governo federal em auxílio caminhoneiro. O que acontece a partir de agora? A CGU, nesta sexta-feira, enviou esses relatórios, essas conclusões da auditoria à Polícia Federal, que a partir de agora vai investigar todo esse caso no âmbito judicial. E para entender melhor, vamos destrinchar esses valores das possíveis fraudes. Foram identificados 246 mil pagamentos desse auxílio taxista, que o Theo estava contando, fora dos critérios da elegibilidade, com prejuízo de cerca de R$1,4 bilhão. 75% de todo o valor investido no programa, um dinheirão. E aí a grande maioria desses beneficiários, 240 mil, não cumpriram o critério de ter concluído, no caso, contribuído, à Previdência Social nos 12 meses anteriores ao pagamento do benefício. E aí, quanto ao auxílio caminhoneiro, foram 110 mil pagamentos fora dos critérios de elegibilidade, com prejuízo de cerca de R$582 milhões. A gente está falando de 25% do montante investido. Desses 110 mil pagamentos irregulares, quase 80 mil não tinham sequer, olha só, registro de veículo automotor de carga, ou seja, não provaram que eram caminhoneiros e mesmo assim estavam com esse valor. E agora a gente fala de Brasília, assunto bastante movimentado por lá essa semana. Pressionado a melhorar a articulação política, o presidente Lula decidiu fazer um raio-x das dificuldades políticas e administrativas que têm atrapalhado aquela relação aí entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados. Segundo relatos feitos à CNN por auxiliares do governo, o petista deve pedir à equipe ministerial um diagnóstico dos problemas e pretende fazer, sim, uma rodada de encontros com líderes partidários para identificar esses obstáculos. A ideia é de que as conversas tenham início já na próxima semana, com foco em partidos como União Brasil, PSD e MDB. E aí os encontros devem contar com a participação dos ministros, filiados e indicados pelas legendas. Em um evento em São Bernardo do Campo, São Paulo, aqui, Lula admitiu que a aprovação da medida provisória da reestruturação dos ministérios correu risco. Isso tudo a gente mostrou aqui na CNN. Vamos ouvir o que ele disse. Então é preciso que vocês saibam o esforço para governar.
É importante que você saiba que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. E aí, reflexo de tudo isso, 3 das 7 primeiras medidas provisórias do governo Lula perderam validade nessa sexta-feira. Esse é mais um desdobramento, sim, dessa falta de articulação entre Planalto e Congresso. Olha só, MP da extinção da FUNASA, que é a entidade extinta pelo governo, deve ser recriada. Por se tratar de um órgão ali que guarda indicações, o fim da FUNASA foi alvo de críticas, sim, de parlamentares, inclusive da base governista. E a gente está falando também da MP do COAF, entidade, né, que estava no Ministério da Fazenda e agora deve retornar ao Banco Central. Também CAF, a medida provisória, né, do CAF estabelecia aquele voto de qualidade a favor do governo em caso de empates em julgamentos do Conselho. Os textos, eles não chegaram a ser votados na Câmara, nem no Senado, nem mesmo na comissão mista, e a primeira etapa de tramitação das MPs no Congresso, né? Em meio a essa crise na articulação entre governo e Congresso, que a gente está mostrando aí, né? Inclusive com reflexos, com queda de MPs. Isso, rapidamente pra gente explicar, né? Uma MP, ela vale no momento em que é publicada. E aí, se ela não é votada nem no Congresso Nacional, no caso na Câmara e no Senado, ela perde a validade em 4 meses. E aí, pensando nisso tudo, né? Uma reforma aí, no caso ministerial, começa a aparecer no horizonte, mesmo que Lula ainda resista a fazer trocas. Gustavo Uribe, ele vem e traz os bastidores disso tudo pra gente. Lula errou. O presidente da República errou na configuração da esplanada dos ministérios e quem diz isso não sou eu, é o próprio Lula em conversas reservadas. Considera que as escolhas do União Brasil dentro da esplanada dos ministérios acabaram não se convertendo em votos. No Senado Federal, não. Valdez Góes, o ministro da Integração Nacional, uma indicação do poderoso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, tem rendido o apoio do União Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas na Câmara dos Deputados o jogo é diferente. Metade da bancada é governista e a outra metade é oposicionista ou independente. 2 nomes foram indicados pela Câmara dos Deputados. Um deles, Juscelino Filho das Comunicações, nome que tem o aval do poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De outro lado, Daniela Carneiro, uma escolha do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. A questão é que metade da bancada da Câmara dos Deputados do União Brasil hoje é favorável ao governo e a outra metade é independente ou de oposição. Lula ofereceu à União Brasil, para ter mais apoio do partido na Câmara dos Deputados, o partido pode trocar os nomes dos ministros, mas o partido ficou com o pé atrás. No jogo de pôquer, a gente pode dizer assim, Lula trucou. Por quê? Porque turismo e comunicações não tem tanta bala na agulha, não tem orçamento robusto para investimentos em obras ou mesmo investimentos nos redutos eleitorais dos parlamentares. O que a União Brasil quer é outro ministério com mais capilaridade, mas Lula deu um sonoro não. O presidente da República não quer fazer uma reforma ministerial neste momento. Avalia que mostra que realmente é público o erro depois de 6 meses de governo. Pretende fazer no ano que vem, trocando ministros que não deram certo e mantendo aqueles que deram certo. A União Brasil queria o Ministério da Saúde, que tem um orçamento robusto. A grande questão é que Lula considera que Nízia Trindade está se dando bem na pasta, um nome técnico, para fazer um diferencial com a gestão, por exemplo, de Eduardo Pazuello, que era um nome político, de Jair Bolsonaro. E aí apareceu a FUNASA no meio do caminho, a Fundação Nacional de Saúde. Ela ia ser extinta pelo governo federal, mas a Câmara dos Deputados resolveu mantê-la. FUNASA, que nos últimos 4 anos teve um orçamento robusto de 2,8 bilhões, superintendentes em todo o país. Essa hoje é a joia que busca a União Brasil. Lula ainda não decidiu se vai entregar ou não. Mas Lula se convenceu também que a articulação política precisa ser modificada. Eu e a nossa analista e repórter Tainá Falcão apuramos que Lula quer um raio-x dos entraves com a articulação política, sobretudo com a Câmara dos Deputados. Pediu às pastas ministeriais para apresentarem uma espécie de diagnóstico, o que tem dado problema. E mais, fará reuniões no Palácio da Alvorada com bancadas desses 3 partidos de centro, União Brasil, MDB e também o PSD. A primeira reunião deve ser com o MDB. Eduardo Braga, líder do MDB no Senado Federal, já sinalizou que se reunirá com o presidente nessa próxima semana. 3 pontos são apontados como entraves. O primeiro deles, as viagens ministeriais. Ministros estão viajando para inaugurar obras ou lançar programas sem os parlamentares daqueles estados. Houve uma reclamação de um parlamentar que ele destinou emenda parlamentar para uma determinada obra e não foi chamado para a inauguração. Segundo, que as emendas parlamentares, que são restos a pagar do ano passado, sejam efetivamente pagas. E aí tem um montante de 4 bilhões ainda não pagos. Lula já fez um aceno, que agora no início deste mês libera 1 bilhão pelo menos deste montante, que é maior ainda. E último ponto, incluir obras em redutos eleitorais dos partidos da base aliada em programas federais. Um deles é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai mudar de nome. A expectativa inicial é que o PAC fosse anunciado nessa próxima semana, mas não será mais. O diagnóstico é de que é necessário saber como será o arcabouço fiscal, se haverá mais espaço ou não para investimento público em obras. Então Lula agora arregaça as mangas e entra de cabeça na articulação política, só que com porém. E ele já avisou os partidos do Centrão, não irá atropelar o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Seguimos em Brasília. O GSI deve apresentar na segunda-feira as conclusões sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, isso para o presidente Lula. Assunto para ele, nosso analista de política, nossa analista Basília Rodrigues.
presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber o relatório do Gabinete de Segurança Institucional sobre o 8 de janeiro. É aquela sindicância, portanto, um processo interno de apuração sobre a conduta dos militares, também do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Depois de meses apurando as informações, colhendo depoimentos e as tão faladas imagens que flagraram a atuação dos militares no dia dos ataques aqui em Brasília, o GSI já concluiu a sindicância. Está agora passando por um processo burocrático chamado de homologação, ali os últimos detalhes para que o texto esteja pronto e seja apresentado a Lula. Esta reunião está marcada para a próxima segunda-feira. Em maio, o atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Amaro, disse que o GSI atuou dentro das possibilidades para impedir a invasão do prédio, que é sede do governo federal. Ele disse também que não havia informações sólidas sobre a quantidade de manifestantes e também a natureza, né, no que poderia dar aquela ação de golpistas em Brasília. Ao contrário do que apontam investigações tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da Comissão Mista de Atividade de Inteligência, que funciona lá no Congresso Nacional. Será oportunidade, a próxima semana, para que o GSI explique por que mudou a versão do relatório encaminhado ao Congresso dias após o 8 de janeiro. Foram 3 oportunidades em que o GSI apresentou 3 versões diferentes de um relatório sobre os informes de inteligência que recebeu antes dos atos aqui em Brasília. Tudo isso estará em discussão na próxima semana. E a defesa de Deltan Dallagnol disse que o depoimento do deputado à Polícia Federal foi remarcado para a próxima segunda-feira. Os advogados alegam ele não terem tido acesso aos autos. Assunto para ela, Renata Agostini. No fim, ficou valendo aquela máxima. Hoje só amanhã. Na verdade, hoje só semana que vem. Deltan Dallagnol, antes de depor, se pronunciou por meio de uma nota protestando, na verdade, sobre o fato de não ter sido informado do motivo desse depoimento, por que ele estava sendo chamado a depor, tampouco se ele estava na condição de testemunha ou de investigado. Ainda assim, falou que, pelo seu apreço à justiça, pelo respeito à justiça e às instituições, iria comparecer ao depoimento. No fim, o que aconteceu foi um pedido da sua defesa para que essa oitiva fosse postergada, para que justamente Deltan e seus advogados pudessem tomar pé do que estava acontecendo, do motivo do seu depoimento. Deltan, depois do depoimento, então, esclareceu que sim, foi informado a ele que ele era investigado e que o motivo da oitiva era uma entrevista que ele deu que ele deu recentemente. Deltan não quis detalhar, mas já falou ali que ele estava exercendo o seu direito de se expressar, protegido pela imunidade parlamentar. O que a gente vê agora é o fato de que tanto o PF quanto a Justiça estão atentos aos últimos movimentos de Deltan Dallagnol, que, uma vez cassado pela Justiça Eleitoral, começou a dar diversas declarações, fazendo acusações muito duras, inclusive a integrantes do Supremo Tribunal Federal, integrantes do Judiciário. E o que a gente vê agora são movimentações para justamente apurar se ele acabou incorrendo em crimes. E agora a CNN faz uma pausa rápida, mas na volta você vai ver. Indústria comemora aumento nas vendas de automóveis e veículos comerciais leves no mês de maio. Alta foi de 9,6% na comparação com abril. A gente volta já já. Futebol não é só esporte, é um negócio. Amanhã, 8h45 da noite, tem a estreia do CNN Esportes S.A. Um programa para falar dos assuntos que movimentam a indústria do futebol. Gestão esportiva, cases de sucesso, estratégias e investimentos dos times, marketing de produtos e marcas e a lucrativa janela de transferências dos clubes. Eu sou João Vitor Xavier e vou receber empresários, dirigentes, lideranças e personalidades para discutir esse mercado que movimenta bilhões de reais no Brasil e em todo o mundo. E na estreia, uma entrevista exclusiva com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Já passou da hora de nós colocarmos em prática, entende, a nossa liga. Mas a grande dificuldade é essa, dos clubes pensarem apenas no seu próprio interesse. CNN Esportes S.A. Estreia amanhã, às 8h45 da noite. Oi, gente, tô aqui pra contar uma novidade pra vocês. CNN Brasil, você sabe, sempre multiplataforma. E claro que a gente quer levar a nossa credibilidade e nossa relevância cada vez mais longe. Então, onde a gente tá agora? No Samsung TV Plus, o serviço de vídeo gratuito da sua Smart TV Samsung. Lá você pode acompanhar toda a nossa programação, jornais, debates, entretenimento e muito mais. Essa é a CNN, agora também no Samsung TV Plus, canal 2042. Muito bom sábado para você, obrigada pela companhia. O Agora CNN está de volta. 3 suspeitos foram presos após sequestrarem um empresário em Campinas, no interior de São Paulo. A vítima caiu numa emboscada, isso após anunciar a venda de um carro. Isabelle Saleme tem os detalhes. O empresário colocou um veículo para vender, anunciado nas redes sociais, na internet, e aí os criminosos se fizeram passar por compradores. Eles marcaram um encontro para fazer uma espécie de vistoria nesse carro, e aí quando o empresário chegou ao local, ele foi abordado por 2 pessoas, um homem e uma mulher. Mesmo com diversas pessoas passando pelo local, carros também, ou seja, havia movimentação, mesmo assim, os criminosos agrediram o empresário que chegou a cair na calçada. Nisso, um terceiro homem vai, pega um outro veículo e chega até o local, eles colocam o empresário que tenta resistir dentro desse veículo e seguem em direção a Paulínia. Foi a Guarda Municipal de Paulínia que conseguiu fazer a interceptação, porque eles receberam informações
informações a respeito da placa desse veículo. Assim que o veículo entrou em Paulínia, ele foi detectado e a guarda foi acionada. A interceptação aconteceu antes que os criminosos pudessem chegar a uma chácara que tinha sido, segundo a polícia, alugada para ser o cativeiro desse empresário. Essa chácara era um imóvel alugado, como eu disse, todo fechado com muro, ou seja, de difícil acesso. Com essas 3 pessoas foram encontradas e apreendidas 2 armas, 150 munições, uma faca e algemas de plástico. A vítima foi levada ao hospital municipal e os 3 suspeitos, 2 homens e uma mulher, eles foram presos em flagrante e vão ser indiciados por extorsão mediante sequestro. De São Paulo, Isabelle Saleme. E o Senado aprovou o projeto de lei que reforça a obrigatoriedade salarial entre homens e mulheres que desempenham essa mesma função nas empresas. E o projeto ele segue agora para a sanção presidencial. A proposta apresentada pelo governo Lula foi uma das promessas de campanha, vamos lembrar, adotadas ali após o apoio de Simone Tebet à candidatura. O texto ele estabelece que o empregador que descumprir essa lei terá de pagar uma multa de 10 vezes o valor do salário ajustado. Em caso de reincidência, a multa será dobrada. Lembrando que mulheres ganham, em média, 30% menos que os homens para exercer exatamente a mesma função, mesmo que sejamos mais da metade da população, ou seja, somos maioria, mas ainda assim vistas como parcela inferior em relação ao homem. A gente está falando de dinheiro. No mundo real, isso se chama machismo e a gente tem que lutar por isso, sim, contra todos os dias. E a floresta amazônica registrou queda de 22% no número de desmatamento em maio, na comparação com o ano passado. Em contrapartida, o Cerrado teve um aumento de 55% nos alertas de desflorestamento. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e de Manaus, a Carol Queiroz traz os detalhes. Enquanto 2022 registrou 899 quilômetros quadrados de área com alertas de desmatamento durante o mês de maio, este ano, entre os dias 1º e 26 do mesmo mês, foram 694 quilômetros quadrados a menos, o que mostra uma queda de 22% na devastação da floresta na Amazônia Legal no período analisado. Já no Cerrado, outro bioma brasileiro que também é monitorado pela plataforma, houve um aumento de quase 55% nos alertas de desmatamento entre maio de 2022 e 2023. O valor registrado este ano é o segundo mais alto para o mês de maio, desde que o acompanhamento começou a ser feito. E a venda de automóveis e veículos comerciais leves teve sim uma alta de quase 10% nas vendas em maio em relação ao mês anterior. Esse dado foi divulgado pela Associação das Revendedoras, a FenaBrave. O repórter Estevão Limana tem mais informações. Esses dados são bem interessantes e mostram a atual situação do setor. Se a gente for filtrar pelos carros, automóveis comerciais leves, há um aumento de quase 10% em comparação com o mês de abril. Isso se deve, é claro, ao mês de maio ter tido 4 dias úteis a mais do que o mês passado, já que nós tivemos diversos feriadões em abril. Mas quando nós vamos fazer esse comparativo com o mesmo período do ano passado, aí sim dá para registrar uma retração de quase 5% no número de vendas, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Em um comunicado que foi emitido pela presidência na sexta-feira, é ressaltado que o mercado ainda não sentiu os impactos positivos do anúncio feito pelo governo federal, que prometeu diminuir os tributos, PIS e também o COFINS, dos veículos populares de até R$120 mil. Segundo o presidente da federação, muitas concessionárias estão afirmando que paralisaram as vendas. Por que isso ocorre? Porque os consumidores estão aguardando os próximos anúncios para justamente saber qual vai ser a melhor época, a melhor data para investir, já que existe essa expectativa de diminuição no valor dos automóveis. Eu volto com vocês do estúdio. Como você viu, Estevam, falando por aí, a General Motors vai parar por 10 dias parte da produção da fábrica em São José dos Campos, interior de São Paulo. 2.700 funcionários devem ser atingidos, isso de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos. A notícia, ela é destaque sim no nosso site, como você vê aí na sua tela. A paralisação, ela começa no próximo dia 12 e vai até dia 23 de junho. Ainda de acordo com o sindicato, a fábrica que tem 4 mil trabalhadores vai deixar de produzir 3 mil unidades da picape S10. Esse day off será remunerado, mas vai precisar ser compensado depois. E a paralisação acontece 2 meses depois de férias coletivas na fábrica. E aí, na época, os metalúrgicos da GM entraram em estado de greve contra demissões que a montadora vinha realizando ali na fábrica, sob o argumento de readequar a produção. A CNN procurou a GM, que ainda não comentou o assunto. E ainda nesse assunto de carro, combustível, os países membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, se reúnem neste fim de semana na Áustria. Em pauta, o corte na produção do petróleo. Assunto para o nosso analista Fernando Nakagawa. Oi, pessoal. No fim de semana, em Viena, na Áustria, vai acontecer uma reunião que é bem importante para a economia. Lá vão se reunir os grandes produtores e exportadores de petróleo. É a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, o grande cartel, o mais organizado e mais influente cartel do mundo. Os países que exportam petróleo vão discutir o corte da produção mundial. Isso porque o preço da commodity, o preço do barril do petróleo, caiu 15% entre meados de abril e agora o finzinho de maio. Se o preço do barril do petróleo cai, esses países, como a Arábia Saudita, Iraque, o Kuwait, a Rússia também faz parte dessa reunião, esses países ganham menos com a venda do petróleo. Diante dessa possibilidade de corte, que de fato os ministros desses países estão discutindo, o mercado já começou a reagir. Só nesta sexta-feira, o petróleo subiu quase 3%. Essa é uma péssima notícia aqui no Brasil para os motoristas, porque isso pode gerar um impacto no preço, se a alta do barril do petróleo continuar por muitas semanas. Isso pode exigir alguma resposta da Petrobras. Vai ser mais um teste para entender como é a nova política de preços da companhia estatal, que desistiu da política de preços de paridade de importação e agora tem uma nova política que muitos especialistas ainda não entenderam.
E falando agora sobre juros e a tensão entre governo e Banco Central, o presidente Lula defendeu investimentos públicos e voltou a criticar o patamar da Selic ali, a taxa, né, que é mantida a 13,75 desde agosto do ano passado. Vamos ver. Vai fazer uma creche é gasto, vai fazer uma escola profissional é gasto, vai fazer tudo é gasto. Não, então nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Isso é gasto, o governo com o PT, sabe que tudo que ele produz, 13,75% para pagar de juro. Isso é gasto. E quanto mais saudável, quanto mais educada, quanto mais preparada, mais o país vai crescer. Lula também disse que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não vai sair sem ajustes. Ele deixou claro que cabe ao governo brasileiro garantir a sobrevivência da indústria nacional. E aí, por isso, não aceita a proposta da União Europeia para que o Brasil abra a possibilidade de participação externa no setor de compras do governo. O acordo, costurado ali por 2 décadas, foi fechado em 2019, no governo Jair Bolsonaro, mas encontra a resistência dos dois lados. Os europeus querem mais garantias na área de proteção ambiental para tirar do papel o livre comércio entre os blocos. E aí, o nosso analista de internacional, Lorival Santana, repercute aí essa declaração do presidente Lula sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Na avaliação dele, a indústria brasileira sai perdendo com essa falta de consenso. Vamos conferir. Olá, o presidente Lula reiterou que não haverá acordo entre o Mercosul e a União Europeia se não for renegociada a questão das compras governamentais, ou seja, o governo poder comprar de empresas, no caso, europeias. Portanto, significa dizer que não haverá acordo com a União Europeia, porque os europeus não vão querer renegociar esse item, que é importante, é estratégico em qualquer acordo de livre comércio, poder fornecer para o governo, ainda mais no caso desses países aqui do Mercosul, em que o Estado tem uma atuação bastante ampla. Com isso, então, a indústria brasileira continuará protegida. É claro que o setor agrícola europeu também poderá gostar disso, porque eles estavam, antes disso, buscando se proteger com uma renegociação do acordo que levava à proibição de importação de commodities que são resultado do desmatamento. Então, os protecionistas estão ganhando isso. E quem é que sai perdendo? Em primeiro lugar, a própria indústria brasileira. Existem setores avançados da indústria brasileira que participam das cadeias